Cheguei naquela comunidade afastada, no interior, lá pelo começo de agosto de 2019. Fui levado até lá por um programa público que recrutava professores para regiões distantes. A princípio, aceitei por motivos burocráticos, mas também porque eu queria vivenciar uma cultura diferente e aprender na prática. Me avisaram que a escola local precisava com urgência de alguém para dar aulas de língua portuguesa, e eu me ofereci sem pensar duas vezes, apesar de todos os avisos sobre as dificuldades de acesso e a infraestrutura precária. A jornada para chegar foi exaustiva. Primeiro, peguei um ônibus até uma cidade de tamanho médio, depois outro até um povoado menor, e no fim, encarei várias horas de carro em estradas de terra, onde a lama tornava tudo ainda mais complicado. Quando finalmente pisei lá, notei que a área era cercada por mata densa, com árvores bem altas e um ar pesado que me fazia suar sem parar. Mesmo cansado, eu me sentia animado, achando que aquela experiência seria importante para mim, e talvez para os alunos também. A escola não passava de alguns prédios simples, espaçados uns dos outros. Assim que pude, saí atrás de um lugar para morar. Como eu só ia dormir de segunda a sexta na comunidade, precisava de algo mais temporário e que coubesse no meu bolso. Acabei achando um quartinho quase no fim do povoado, feito de tábuas de madeira com cobertura de alumínio. Devia ter uns 5 metros quadrados, pouca ventilação e uma lâmpada fraca de 60 watts pendurada no centro do teto. Mesmo estando empolgado, senti um certo abatimento ao ver que o chão era de cimento cru, sem forro, sem janelas de verdade. Dava para ver o lado de fora pelas frestas, o que também significava que quem estivesse do lado de fora poderia me enxergar perfeitamente. Os vizinhos mais próximos ficavam a pouco mais de 50 metros, então eu praticamente me sentia sozinho. Mas não tinha muito o que fazer. Meu dinheiro era curto e não existia opção melhor. Apesar disso, a comunidade em si parecia acolhedora. A maior parte do pessoal falava um dialeto indígena, mas dava para se virar em português, mesmo que fosse meio arrastado. Eu fazia de tudo para me enturmar, gesticulando quando necessário, sem querer parecer distante ou ignorante. Nos primeiros dias, tudo correu mais ou menos bem. O quartinho, embora simples, servia para eu tomar banho. Tinha um chuveiro improvisado num canto de um banheiro minúsculo e para eu descansar um pouco. Porém, a energia elétrica era instável. A luz caía com frequência e eu vivia acendendo vela para não ficar no escuro total. De início, achei que fosse normal em lugares remotos. Só que isso rolava toda noite, e ficar completamente no breu cercado pelos sons de insetos, aves noturnas e o barulho distante de um riacho começou a me deixar inquieto. Atrás do meu quarto corria um igarapé que produzia um som constante. Dizem que para algumas pessoas isso pode ser relaxante, mas quando chegava a noite, soava misterioso demais para mim. Às vezes, caía uma chuva pesada batendo com força nas telhas de alumínio e abafando quase todos os outros ruídos. Teve uma madrugada em que a tempestade foi tão forte que achei que o teto fosse despencar. Mesmo assim, eu tentava disfarçar o medo. Era um lugar pequeno, com cerca de 200 pessoas, e todos sempre me olharam com curiosidade, e de vez em quando com um leve receio. De dia eu me realizava na escola. Os estudantes eram focados e mesmo com pouca fluência em português, me receberam super bem e faziam de tudo para entender as aulas. Eu, por minha vez, tentava aprender umas palavrinhas do dialeto local. No fim das contas, estava começando a me sentir parte daquele canto. Mas quando anoitecia, tudo mudava. Não existia iluminação pública e a escuridão ficava intensa. Minha única luz era aquela lâmpada no teto. Quando ela falhava, eu recorria às velas que havia comprado na pequena vendinha da região. Na primeira semana, reparei que, além dos sons típicos, sapos, grilos, vento nas copas das árvores, às vezes eu percebia barulhos de passos. No começo, achei que fosse um animal, mas com o passar dos dias eu tinha quase certeza de que alguém andava perto do meu quartinho. Eram passos lentos, como se a pessoa ficasse rodeando, se aproximando e depois recuando. Mesmo assim, eu tentava ignorar. Pensei que podia ser algum morador checando se eu estava bem. Certa noite, mais ou menos às 3 da madrugada, acordei de repente.
Um clarão atravessou as brechas da parede, seguido por um trovão. Era só um relâmpago, mas naquele segundo de luz, tive certeza de ter visto uma silhueta parada perto da porta. Meu coração acelerou, mas eu fiquei na cama, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Esperei outro relâmpago e, de novo, vi a forma de alguém ali, estático. Não dava para ver rosto ou roupa, mas eu senti que aquela pessoa estava me encarando. Levantei devagar e tentei espiar, mas continuei em silêncio. No dia seguinte não falei nada com ninguém. Não queria dar pinta de medroso. Preferia achar que talvez fosse alguém bêbado ou curioso que tinha se aproximado por acaso. A rotina seguiu tranquila até a terceira noite de tempestade naquela semana. Outra vez, despertei por volta das 3 da manhã, mas agora com batidas na porta. Firmes, do tipo que não deixa a gente ignorar. Meio grogue de sono, perguntei: "Quem tá aí?" Não houve resposta imediata. As batidas insistiram, como se quem estivesse ali quisesse garantir que eu não me fizesse de desentendido. Tentei manter a calma, mas o barulho da chuva no telhado só aumentava a sensação de sufoco. Pensei em gritar por socorro, mas ninguém iria me ouvir. Foi quando ouvi uma voz jovem, quase suave: "Abra a porta, por favor." Fiquei sem ar. Parecia um pedido, mas ao mesmo tempo tinha algo esquisito naquele tom. Não abri nem respondi. O silêncio durou alguns segundos até que a voz virou uma ordem gelada: "Abra esta porta agora." Senti meus pelos se eriçarem. Continuei quieto, encolhido, esperando que fosse embora. De repente as batidas pararam. Depois de uns minutos que pareciam não acabar, dei uma espiada pelas frestas. Não tinha mais nada. A chuva continuava, mas não vi sinal de ninguém. De manhã fui olhar lá fora e não encontrei rastro algum, nenhuma marca. Pensei que podia ser brincadeira de alguém, mas não tinha provas. Só restava continuar. A tensão foi se acumulando e eu também estava ficando cada vez mais cansado. Dormia muito mal. Os barulhos voltaram em outras noites, às vezes sem chuva nenhuma. Em certo momento, achei ter ouvido passos no telhado, mas me convenci de que devia ser um galho roçando a estrutura. 2 semanas se passaram com esses sustos, mas nada que me fizesse sair correndo. Até que numa quinta-feira, eu estava tão exausto que apaguei no instante em que me deitei. Acordei no meio da madrugada com aquela sensação esquisita de que alguém me olhava. Abri um pouco os olhos e notei um clarão fraco. Não vinha de relâmpago, mas de uma lanterna lá fora. Olhei através de uma das brechas e vi de novo uma figura parada. Quando se deu conta de que eu estava consciente, a pessoa deu uns passos lentos em direção à porta. Falou com uma voz tão grave que nem parecia jovem: "Eu sei que você está acordado. Abre, por favor. Tem alguém me seguindo." Meu coração foi a mil e eu comecei a suar, mesmo com a madrugada fria. Pensei em perguntar quem era, mas não consegui soltar nenhuma palavra. Fiquei quieto. A pessoa bateu outra vez na porta, forte, até desistir. Quando a batida parou, ouvi passos se afastando. Só então eu voltei a respirar. Pela manhã, saí de fininho com um pedaço de pau na mão, mas só vi folhas espalhadas e um pouco de lama seca. Nada de pegadas. Depois disso, comecei a procurar outro lugar para morar. Comentei com os colegas de trabalho, mas as casas deles já estavam cheias ou eram divididas com familiares. Finalmente, pedi a um deles, o Geraldo, professor de matemática, para dividir o lugar dele em troca de ajuda no aluguel. Não falei o motivo verdadeiro, só reclamei que o quarto de madeira era ruim demais. Ele topou e eu saí de lá o mais rápido que pude. A mudança não demorou a chamar atenção na comunidade. Logo, alguns alunos vieram me perguntar se eu tinha passado por algum incômodo de noite. Eu desconversava, não queria me aprofundar no assunto. Só que um dia, no fim da aula, um rapaz chamado Denilson, que era mais falante, chegou em mim e foi direto ao ponto. "Professor, o senhor chegou a ver o Elias?" Fiz cara de quem não entendia. "Elias?" Aí ele me contou que antes de mim outro professor morou naquele mesmo quartinho. Ele também foi embora em uma semana, atormentado por batidas na porta. E completou dizendo que, anos antes, um jovem chamado Elias tinha morrido de um jeito estranho por lá. Segundo a avó dele, Dona Isilda, o rapaz foi achado sem vida justamente ao lado daquele quartinho, como se tivesse deitado para dormir e nunca mais acordasse. Não deixaram fazer exame nenhum no corpo.
por conta dos costumes locais, e a família de Elias foi expulsa da comunidade depois, acusada de coisas proibidas. Senti um arrepio incômodo. Eu não sabia se acreditava em assombração, mas aquilo combinava demais com o que tinha me acontecido. Mais tarde, a diretora da escola, professora Lúcia, que nasceu ali, mas passou uns anos na capital, confirmou a história do Elias. Falou comigo com um ar sério. Essas terras têm segredos que a gente não compreende bem. É melhor não ficar fuçando. Quem pergunta demais acaba descobrindo coisas que talvez preferisse não saber. Saí de lá abalado. Ficava cada vez mais claro que aquele quartinho, que tinha me abrigado e me metido tanto medo, era parte de algo bem mais profundo do que simples pegadinhas noturnas. Até hoje, quando lembro de cada detalhe, é difícil de lidar. Nunca cheguei a ver o rosto de quem batia na porta pedindo para eu abrir. Nunca tive coragem de encarar aquilo diretamente. O que tenho na cabeça são suposições. E até hoje, sempre que ouço aquela chuva forte batendo no telhado, sinto o peito disparar, como se eu ainda estivesse deitado ali, esperando as batidas recomeçarem. Quando meu contrato terminou, fui embora da comunidade. Não voltei naquele quartinho e também não fui atrás de mais explicações. Aprendi que existem lugares onde as pessoas mantêm silêncio sobre histórias complicadas e nem todo mistério quer ser resolvido. Mesmo hoje, lembrar daquele período mistura um certo medo com respeito. Talvez o Elias, ou seja lá quem fosse, realmente precisasse de ajuda ou quisesse me arrastar para uma situação sem saída. Não sei, só sei que preferi não descobrir. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Não consigo tirar da cabeça o calor sufocante do lugar onde passei boa parte da minha infância. Era um povoado pequeno, numa região do Brasil que prefiro não mencionar. Mas o que importava de verdade era que, de janeiro a dezembro, o ar vivia pesado, quase grudando na pele, e o céu, mesmo quando parecia nublado, não abrandava o sol insistente. As noites também não traziam alívio. A brisa úmida deixava tudo abafado, beirando o insuportável. Por volta dos meus 13 anos, eu já estava acostumado a trabalhar no que fosse preciso, ajudando meus pais em tarefas de casa e, de vez em quando, na lojinha que eles mantinham numa cidade próxima. Meus pais me levavam para lá quase todos os dias, pois eu ainda estudava no que chamavam de colégio público regional. O lugar era simples, mas tinha professores dedicados e uma biblioteca pequena onde às vezes eu tentava me distrair. Na maioria das vezes, porém, eu acabava ajudando na loja pela manhã e só ia para as aulas à tarde. O problema é que no fim da década de 1980, muitos adolescentes queriam mesmo era se sentir livres, então nem sempre a escola era prioridade. Várias vezes eu me juntava a alguns amigos e, em vez de ir para a sala de aula, cortávamos caminho por trilhas de terra que passavam por lavouras e terrenos abandonados, só para buscar algum tipo de aventura longe dos adultos. Foi assim que, num desses dias, achamos uma construção estranha, quase engolida por moitas e árvores altas. Não parecia nada com as casas simples de colono que a gente conhecia. Tinha 2 andares, mas o de cima parecia inacabado e cercado por uma faixa de concreto esfarelado. Não se viam portas ou janelas na parte externa, nem mesmo aquelas aberturas tapadas com tábua ou tijolo, comuns em ruínas antigas. Ali, tudo era liso, como se nunca tivessem planejado entradas ou passagens. No começo, pensei que talvez fosse um galpão inacabado. Já os outros achavam que era uma casa feita de propósito sem portas. Teve quem comentasse que podia ser moradia de bruxa. Afinal, sempre rolava alguma história sobre gente que fazia rituais estranhos naquela região. Éramos em torno de 6 ou 7 amigos, mas naquele dia, só 4 se aproximaram para ver de perto. Eu admito que fiquei parado atrás de uma árvore grande, cheia de raízes e cipós, tentando disfarçar a aflição. Vamos ver o que tem do outro lado, foi a sugestão da Patrícia, que era sempre a mais ousada. Andamos alguns metros pela lateral do prédio, coberta de plantas e teias de aranha. Da frente até os fundos, não se via nenhuma entrada normal,
Mas nos fundos, rente ao chão, tinha um vão estreito, quase escondido por galhos secos. Era tão apertado que obrigaria a pessoa a se deitar de barriga e se arrastar. Ao redor, só dava para ver folhagem amassada e o cheiro forte de terra molhada. Mesmo assim, não foi o que mais mexeu com a gente. Pouco antes daquele buraco havia um minúsculo pátio, onde vimos brinquedos infantis largados em estado deplorável, um balanço pendurado por correntes quase comidas pela ferrugem, um trepa-trepa enferrujado, um escorregador de metal coberto de lodo e uma gangorra que parecia em melhor estado, mas emitiu um rangido de arrepiar quando um dos meninos chegou perto. De todos, o único que teve coragem de sentar ali foi o Gerson, mas ele desistiu logo quando escutou um estalo no eixo. Não me sinto bem aqui, falei tentando esconder o incômodo que me tomou na hora. A gente tinha 13, 14, alguns 15 anos, mas agíamos como se fôssemos invencíveis. Mesmo assim, ninguém quis se arrastar por aquele buraco nos fundos da casa naquele primeiro dia. Dava para sentir que tinha algo muito errado ali. Parecia que a qualquer momento alguém ia aparecer e dizer que estávamos fazendo besteira, mas nunca surgia ninguém. O tempo passou e aquele lugar virou a nossa fortaleza de segredos. Quando fugíamos das aulas, a gente se reunia ali, passava a tarde conversando, explorando a mata ao redor ou inventando brincadeiras sem graça. Falávamos da casa sem portas, como se fosse um ponto onde tínhamos superado o medo, mas na real, todo mundo continuava desconfiado. Alguns diziam ouvir sussurros que vinham das paredes, mas nunca era algo claro. Era sempre uma sensação desconfortável, como se houvesse mais alguém lá dentro. A gente não ficava muito tempo ali, 2 ou 3 horas até antes do anoitecer, porque até os mais corajosos não queriam saber daquele lugar depois que escurecia. Eu voltava para casa caminhando sozinho, por estradas de barro, e minha cabeça ficava cheia das histórias sombrias que meu avô costumava contar. Eu queria dizer que orava ou pensava em Deus, mas naquela época, minha preocupação era não levar bronca por chegar tarde. Depois de alguns meses nessa rotina, chegou o dia em que tudo mudou. 2 dos nossos amigos não puderam ir, por questões de família, então só 4 seguiram até o local, incluindo eu e Bruno, que era meu melhor amigo naqueles tempos. O clima estava ainda mais úmido que o normal e escurecia depressa, mesmo sendo começo de tarde. Me lembro claramente do vento que agitava as plantas e do barulho dos galhos das árvores mais altas que pareciam se partir. A gente estava espalhado pelo pátio. A Patrícia e o Bruno conversavam perto do escorregador e eu tentava me balançar naquela corrente velha, enquanto o André rodava ao redor da casa, fazendo piadas sobre o lugar em que o diabo tira soneca. Foi aí que senti um cheiro de fumaça, como se alguma coisa estivesse queimando por perto. "Vocês estão sentindo isso?" Perguntei parando o balanço. A Patrícia fechou os olhos e respirou fundo. O Bruno só fez que sim com a cabeça de cara fechada. Sem pensar muito, descemos o pequeno declive que existia atrás do pátio, procurando alguma fogueira ou foco de incêndio, mas não vimos nada. Talvez alguém estivesse queimando lixo, algo que acontecia bastante na região. Mas naquele momento, o que mais chamou atenção foi o silêncio. Nem os insetos, que sempre faziam barulho, estavam ativos. Esse silêncio pesou na nossa cabeça como se fosse um aviso. Quando voltamos para o pátio, percebemos que o André não estava mais lá. A mochila e o boné dele continuavam encostados num dos brinquedos, mas ele mesmo tinha sumido. Foi então que a Patrícia se aproximou dos arbustos que escondiam aquele vão rente ao chão e soltou um grito. Eu corri até lá e vi as pernas do André se debatendo, já dentro do buraco. Antes que a gente pudesse reagir, ele soltou um grito abafado e algo o puxou para dentro com força. "André!" gritou o Bruno tentando agarrar o amigo. Em vez de conseguir salvá-lo, o Bruno também foi puxado e bateu os joelhos no concreto. Tive que puxá-lo de volta rápido para que ele não fosse arrastado também. Aquilo me paralisou. Lá no escuro do buraco tinha algum tipo de ruído, como se algo se mexesse. Não sei dizer se eram passos, braços ou só minha imaginação, mas havia movimento lá dentro. Logo o grito do André sumiu. Em segundos, só se ouvia meu coração disparado. A gente ficou sem reação.
Ninguém queria colocar a cabeça naquele espaço apertado, onde não daria para se defender ou enxergar direito. A Patrícia tremia, sem conseguir falar. O Bruno tentava se recompor com arranhões nos braços e o pavor estampado no rosto. Por mais difícil que fosse, entendíamos que alguma coisa, ou alguém, tinha puxado o André e calado a voz dele. Então começamos a gritar o nome dele sem resposta. Quando percebi que não adiantava mais ficar ali, me virei para o mato e saí correndo em direção ao povoado. A Patrícia veio atrás. O Bruno ainda hesitou, como se não quisesse abandonar o amigo, mas não tinha escolha. Alguns minutos depois, estávamos todos disparando pela trilha, quase caindo, até chegar numa estrada de terra mais próxima de casa. Foi aí que nos separamos. A Patrícia foi chamar o pai, e eu corri direto para minha casa, desesperado, torcendo para aquilo tudo ser só um pesadelo. Encontrei meu pai no portão, e ele percebeu na hora que tinha algo muito errado. Quase não precisei falar nada. Ele pegou as chaves do carro e me mandou ficar dentro de casa. Em poucos minutos vi o pai da Patrícia e alguns vizinhos aparecerem com facões na mão, gritando alguma coisa para o meu pai. Eles estavam decididos a ir até aquela construção para achar o André. "Fique aqui", meu pai ordenou, subindo na carroceria de um caminhão pequeno junto com os outros. Aquilo foi a última vez que vi algum adulto falar daquele lugar de forma direta. No dia seguinte, meu pai me disse para não ir à escola, que eu ficaria em casa ajudando. Não deu detalhes, mas vi que ele estava preocupado comigo. Contou que não acharam o André lá dentro, mesmo depois de quebrarem parte das paredes para procurar. Mais tarde, escutei cochichos na vizinhança de que teriam encontrado algo horrível pendurado numa corda nos galhos da árvore ao lado do parquinho. Mas todo mundo evitava o assunto, como se o silêncio fosse a única proteção. A gente sabia que o André não ia voltar, e aquilo me corroía por dentro. Cerca de um ano depois, com a rotina voltando aos poucos, eu, o Bruno e mais 2 amigos achamos que precisávamos voltar lá. Quase ninguém falava do sumiço ou do que houve dentro daquela casa, o que só aumentava nossa curiosidade e o medo. Sem avisar ninguém, a gente foi num sábado de manhã, levando na mochila um pouco de coragem e rezando em silêncio para não ser loucura. Assim que chegamos, levamos um susto. As paredes que tinham sido derrubadas estavam inteiras, como se nada tivesse acontecido. O pátio, que antes tinha brinquedos largados, agora estava vazio. O escorregador, o balanço, a gangorra, tudo tinha sumido. Em compensação, no galho principal da mesma árvore, pendiam 6 cordas, cada uma com um nó em forma de laço. Meu estômago embrulhou. O Bruno levou a mão à boca, assustado. "Vamos embora", disse a Patrícia, sem esconder a vontade de sair correndo. Por um instante a gente ficou travado porque escutamos um barulho seco, como se algo tivesse caído dentro da casa. Ninguém quis pagar para ver. Começamos a nos afastar, mas, nesse movimento, tive a sensação de ver uma figura pendurada numa das cordas. Juro que reconheci a calça jeans rasgada e o tênis do André. Foi como se ele estivesse ali, me olhando, com o corpo duro e os olhos fixos. Mas tudo durou apenas segundos. Depois, sumiu como um vulto que desaparece no ar. A gente disparou de volta e chegou ao povoado em pânico total. Eu tremia tanto que não conseguia nem falar direito. A Patrícia caiu em prantos. O Bruno, que sempre foi o mais firme, seguia calado, de cabeça baixa. Aquilo mexeu tanto com a gente que quase não nos falávamos mais nos meses seguintes. Minha mãe notou como eu tinha mudado e tentou conversar, mas eu já estava cansado de inventar desculpas, então só disse que era coisa de adolescente. Soube depois por um primo que o pessoal do lugar tocou fogo na casa e na árvore para tentar acabar de vez com qualquer coisa ruim que estivesse rondando ali. Não sei se é verdade ou só fofoca, porque nem eu nem meus amigos tivemos coragem de voltar lá para ver. Afinal, nunca encontraram o corpo do André e só comentavam em sussurros que alguém, ou alguma coisa, teria enforcado ele naquela árvore, para depois esconder tudo de todo mundo. Nunca ficou claro se existia mesmo um morador misterioso ou se era obra de alguma mente perturbada que vivia escondida naquele lugar sem janelas. As teorias variam, mas nenhuma consola. Hoje, mais velho, ainda fico pensando no que aconteceu naquele pátio. Se havia brinquedos lá, quem os colocou e por qual razão.
Será que existia mesmo uma família vivendo naquela casa sem entradas? Ou tudo servia para rituais sombrios? Nunca encontrei resposta. Mas não esqueço do barulho das correntes, do cheiro de fumaça, do desespero ao ver o André ser puxado para o escuro. Tudo volta à minha mente nos dias de calor pesado, quando a noite também parece sufocar. É impossível não lembrar que um de nós ficou para trás, preso a algo que nunca vamos entender por completo. Em meados de 2020, quando quase todo mundo começou a lidar com mudanças bruscas na rotina, resolvi manter meu chalé aberto para locação. Sempre acreditei que, mesmo em tempos conturbados, haveria quem buscasse refúgio na natureza. O chalé fica numa área montanhosa de Santa Catarina, cercada por araucárias e trilhas pouco exploradas. Foi meu avô quem ergueu a casa em 1977, numa época em que aquela parte do estado era bem mais isolada. Com o passar das décadas, fiz adaptações para hospedar quem aparecia nos feriados e nas férias de verão ou inverno, mas na maior parte do ano, o chalé ficava vazio. Tenho 2 telefones, um para uso pessoal que fica sempre comigo e outro só para assuntos do chalé. Gosto de separar as coisas para não ser pego desprevenido em horas inoportunas. Naquele período, no entanto, tive que me acostumar a receber ligações tarde da noite, porque quem procura um lugar afastado costuma ter todo tipo de imprevisto. Falha na caldeira de água quente, dúvidas sobre a despensa ou até pedido de cobertor extra para enfrentar o frio nas serras. Numa sexta-feira, que já ia chegando perto da meia-noite, o telefone de reservas tocou sem parar. Fiquei apreensivo. Eu ainda não tinha pegado no sono de verdade, mas o barulho me pegou desprevenido. Antes de atender, olhei o visor para ver se era algum número conhecido. Não reconheci o DDD. Suspirei e atendi. Alô? Boa noite, em que posso ajudar? Tudo o que ouvi de início foi uma respiração pesada, como se a pessoa do outro lado tivesse corrido bastante. Aguardei alguns segundos, até que surgiu uma voz masculina, meio fraca. Oi, boa noite. O senhor é o dono do chalé, certo? Confirmei. Ele parecia agitado, e logo ouvi uma voz feminina ao fundo, igualmente nervosa. Tentei manter a calma, imaginando que fosse algo rotineiro, tipo lençóis extras ou problema com a chave. Mas a voz do homem soou mais firme quando voltou a falar. Preciso de ajuda, nós perdemos um menino na trilha, mas por favor não chame a polícia. Aquela frase me deu um aperto na hora. Parecia uma mistura de ordem e súplica. Já recebi uns pedidos estranhos de hóspedes, mas nada parecido com aquilo. Fiquei em silêncio por um instante, sentindo o coração bater acelerado. A mulher dele gritava ao fundo, falando algo que não conseguia entender direito. Só pegava palavras como socorro e por favor, não. Vocês estão bem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Onde vocês estão agora? Ele explicou que estavam num ponto mais alto da estrada de terra, a poucos quilômetros do chalé, em busca de sinal de celular. Eu sabia que lá em cima a recepção era ruim, por isso sempre deixava um mapa dentro da casa de hóspedes, marcando os lugares onde o telefone funcionava melhor. Pelo visto, eles tinham seguido esse mapa para me ligar. Enquanto falava, o homem repetia que eu não chamasse as autoridades, o que só aumentou minhas suspeitas. Espera aí, vocês me dizem que perderam um menino, certo? Retruquei. Não é recomendável deixar de acionar a polícia. Aqui na serra a temperatura despenca de noite. E se essa criança estiver machucada, perdida ou sozinha? Ele insistiu, quase implorando. Por favor, senhor, não faça isso. A gente consegue resolver, mas precisamos de lanternas, de alguém que conheça essa mata e que não faça perguntas. Desliguei o telefone sentindo um incômodo difícil de ignorar. Não dava para fingir que uma criança não podia estar desaparecida. Se fosse meu filho ou minha filha, eu ia mobilizar quem fosse possível. Fiquei em dúvida, mas a prudência falou mais alto. Liguei para a delegacia da região e contei o que sabia. Eles me orientaram a ir até o local, mas sem me arriscar muito,
garantindo que enviariam uma viatura o mais rápido possível. Calcei minhas botas impermeáveis, peguei um casaco grosso, uma lanterna forte e também minha velha carabina de caça, que está registrada e guardada para emergências. Meu pai sempre me ensinou que, em áreas rurais, é comum precisar de uma arma por causa de animais selvagens. Só que naquele caso, eu estava mais preocupado com o pedido esquisito daquele casal do que com qualquer bicho que pudesse aparecer. Entrei no carro e segui pela estrada de terra, que estava iluminada apenas pela lua minguante. Apesar da tensão, não era um trajeto longo, uns 25 minutos até o chalé. O ar parecia mais úmido naquela noite e a neblina ficava mais densa conforme eu subia. Cada vez que me aproximava da propriedade, minhas mãos suavavam no volante. Não era só pela criança desaparecida, mas pelo receio de que algo bem mais sombrio estivesse acontecendo. Ao chegar, estacionei no pátio de cascalho ao lado da casa. Vi duas pessoas correndo no meio da mata rala que fica perto da trilha. Parecia ser o casal. Estavam agitados, iam de um lado a outro sem parar. Deixei os faróis acesos para iluminar e desci do carro caminhando até eles. "Vocês estão bem?" perguntei, tentando soar tranquilo. A mulher, Helena, fiquei sabendo o nome porque o marido a chamava assim direto. Correu em minha direção, olhos arregalados e segurando um lenço que não dava conta de enxugar o suor. O homem, Paulo, veio logo atrás, ambos totalmente desesperados. "Cadê o menino? Ele sumiu na mata, acho que correu e se perdeu." Helena falava enquanto apontava para as árvores mais ao alto. "Só preciso de mais tempo, nós vamos achar ele. Por favor, não chama mais ninguém, não consegui segurar." "Desculpa, mas eu já chamei, a polícia está a caminho. Não posso simplesmente ignorar uma criança perdida." A reação deles foi puro pânico. Paulo me olhou com raiva e medo ao mesmo tempo. Por um instante, achei que ele fosse partir para cima, mas ele só recuou. Tentei amenizar. "Vamos procurar dentro da casa primeiro. Vai que ele entrou, subiu no sótão ou algo assim. Eu conheço este chalé melhor do que ninguém. Vou checar cada cantinho para ter certeza de que ele não está lá dentro." Fui até a porta principal e usei a chave reserva que sempre levo comigo. Acendi algumas lâmpadas e comecei a revisar cada cômodo. O chalé tem uns espaços de armazenagem escondidos, onde guardo produtos de limpeza, roupas de cama e coisas do dia a dia dos hóspedes. Muitos nem percebem essas áreas, porque as paredes de madeira disfarçam bem as portinholas. Abri todos, conferi o interior, mas não vi nada que indicasse a presença de uma criança. Subi a escada estreita que leva ao sótão, onde guardo um sistema simples de monitoramento por câmera. São 3 câmeras externas, uma na entrada principal, outra na lateral e a última nos fundos, perto de um galpão antigo. Dei uma olhada rápida e não vi nada estranho naquele momento. Só a neblina atrapalhando a visibilidade. De qualquer forma, eu precisava voltar para organizar a busca. Quando saí da casa, vi o casal de novo circulando pelo terreno, desorientado, chamando por Vicente. Só então reparei que eles não tinham mencionado o nome da criança antes. Talvez estivessem confusos, mas de todo modo me dei conta de que não sabiam que eu havia chamado a polícia ou simplesmente não queriam confirmar. Olhei para a mata ao redor e notei as folhagens balançando com o vento leve. A lua, encoberta por nuvens, ainda iluminava minimamente o cenário. Alguns minutos depois, escutei um motor se aproximando e vi a viatura chegando na curva. Acenei com a lanterna. Quando a sirene soou na estrada de terra, Helena e Paulo se entreolharam, brancos de medo. Sem hesitar, largaram o terreno do chalé e correram em direção à trilha mais acima, sumindo no meio das árvores. Gritei por eles, mas não adiantou. Não voltaram nem olharam para trás. 2 policiais saíram do carro, falaram algo comigo e começaram a vasculhar a área, chamando pela criança desaparecida. Enquanto um deles, Roberto, circulava ao redor do chalé, o outro, Gerson, pediu que eu fosse à delegacia prestar mais informações. Eu ainda tinha esperança de que o menino estivesse por perto, mas não podia deixar de colaborar. Antes de sair, dei mais uma olhada para ver se havia sinal de que o garoto pudesse ter entrado na casa. Nada. Então tranquei tudo com correntes e Gerson ficou vigiando até eu voltar. A delegacia ficava numa cidadezinha ao pé da serra. Durante o caminho,
Eu tentava processar o que estava acontecendo. Uma série de perguntas me rondava. Por que o casal estava tão desesperado para que eu não chamasse a polícia? E o que significava aquela frase, ele não é nosso filho? Cheguei a ouvir Helena dizendo isso de passagem no meio do tumulto. Não tinha certeza se era real ou se eu tinha entendido errado. Na delegacia expliquei tudo. O telefonema, meus registros de reserva, a descrição do casal que apareceu no chalé. Eles tinham pagado antecipado e não tinham mencionado a presença de uma criança. A polícia anotou os detalhes e me liberou, dizendo que continuaria as buscas na mata, mas que também suspeitava de algo criminoso envolvendo aquelas duas pessoas. Voltei ao chalé de madrugada, exausto e meio desnorteado, mas sentia que precisava cuidar do lugar. Se o casal voltasse, encontraria tudo trancado e talvez desistisse de qualquer plano estranho. Quando entrei, percebi que estava tudo em ordem lá dentro. As luzes da sala estavam acesas, como eu havia deixado. Não vi sinal de invasão. Suspirei, desativei o alarme e encostei a carabina num canto ao meu alcance. Fui primeiro ao sótão conferir se o policial tinha deixado algo gravado nas câmeras, mas antes acendi o lustre da sala de jantar. Meu coração quase parou ao notar que havia alguém sentado a poucos metros, de costas para mim. Levei um susto porque não vi nada quando entrei. De relance, percebi que era a silhueta de um garoto, ou algo que se parecia com um garoto. "Quem está aí?" gritei apontando a lanterna. A figura não se mexeu. Cheguei mais perto e vi que era um boneco, quase do tamanho de uma criança, vestido com camisa xadrez e calça jeans. As mãos, muito bem feitas, estavam apoiadas na mesa. O cabelo sintético era castanho e curto, mas o mais estranho era o rosto, impressionantemente detalhado, realista a ponto de ser assustador. Na altura do peito, um bordado com o nome Vicente. Fiquei parado uns segundos. Parecia que eu encarava algo que não devia estar ali. Meu instinto dizia para me afastar, mas ainda assim eu queria entender de onde aquilo tinha vindo e por que estava ali. Pensei, será que Paulo e Helena deixaram o boneco antes de fugir? Mas todas as portas estavam trancadas. Tentei levantar a mão para tocar no boneco, mas me deu uma repulsa enorme, como se eu fosse encostar em algo vivo. Dei um passo para trás e corri para o sótão. Queria ver as gravações. Voltei o vídeo enquanto um vento úmido entrava por uma fresta no telhado. Vi a hora em que a viatura apareceu, eu mesmo falando com os policiais, depois eles indo embora. Continuei voltando até o fim da tarde anterior, quando o casal chegou. Helena e Paulo surgiram nas imagens saindo de um carro escuro. Ele trazia uma mala pesada e ela, umas sacolas. Não havia nenhuma criança com eles, mas notei que Helena segurava a mala como se estivesse muito cheia. Se o menino estivesse ali dentro, não fazia sentido. Só que era a única explicação que passava pela minha cabeça. Ela entrou no chalé com a mala e depois não apareceu mais nada relevante no vídeo. O resto da noite foi calmo, sem movimento aparente. Apavorado, desci as escadas, tentando me convencer de que o tal boneco era só um objeto bizarro que o casal trouxe. Mas por que dizer que era uma criança desaparecida? Poderia ser um trote, um golpe, ou algo pior que eu nem saberia explicar. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá e com a lanterna e a carabina do lado. Mais de uma vez tive a nítida impressão de que o boneco me olhava, mesmo sendo só um objeto. Pode ser coisa da cabeça, mas essa sensação não ia embora. Perto das 3 da manhã, quando o vento uivava pelas janelas, jurei ter ouvido um passo arrastado perto da cozinha. Fui atrás do barulho, fucei tudo, não achei ninguém. Quando voltei para a sala, o boneco continuava lá, do mesmo jeito. No dia seguinte, logo cedo, liguei para minha esposa e avisei que eu ficaria mais um tempo no chalé, porque a situação estava estranha. Não quis dar detalhes para não deixá-la alarmada. A ideia de abandonar o lugar me dava a impressão de que algo pior poderia acontecer. Peguei uns cadeados extras no carro, reforcei as correntes nas portas e, antes de o sol ficar muito forte, copiei as gravações das câmeras. Nada novo. Decidi que ficaria por lá nos próximos dias, arrumando algumas coisas e esperando algum contato do casal. Pouco depois, com as restrições de deslocamento por causa da crise sanitária daquele ano, acabei trazendo minha família para o chalé, para passarmos a quarentena. Por mais que o clima estivesse pesado,
Eu não queria deixar a casa largada. Além disso, havia um certo conforto e a região era pouco movimentada. Minha filha, Sofia, de 7 anos, ficou animada. Adorava brincar entre as árvores e correr no quintal, embora eu sempre pedisse cuidado redobrado. Minha esposa, Carla, veio meio desconfiada, mas aceitou quando percebeu que a cidade também estava cheia de incertezas. No começo, até que deu tudo certo. O boneco continuava na sala de jantar, imóvel, e eu não tive coragem de jogar fora ou queimar. Achava que isso só ia aumentar a sensação ruim que pairava no ar. Carla achou estranho, mas não questionou muito. Talvez ela achasse que fosse só um objeto deixado por algum hóspede. Na terceira noite, perto das 10, percebi que Sofia corria pela casa como se estivesse brincando de esconde-esconde. Ouvi as risadas dela e o barulho rápido dos pés no piso de madeira. Também notei um som diferente. Um sininho tocando, como se alguém balançasse para chamar atenção. Fui até o corredor para procurá-la, mas só a vi parada, cobrindo o rosto com as mãos, no típico gesto de quem conta antes de sair correndo para achar alguém. Ela murmurava: 1, 2, 3, já. Então saía em disparada para outro cômodo, rindo de um jeito que me deu uma sensação estranha. Abri a porta do quarto e perguntei: Sofia, com quem você está brincando a essa hora? Ela se virou meio sem graça. Desculpa, papai, é que o Vicente me chamou. Ele tem um sininho. Você não ouviu? Meu estômago deu um nó na mesma hora, mas tentei não assustá-la. Ele? E onde ele está agora? Perguntei baixando a voz. Ela apontou para a portinha atrás do armário, onde a gente costuma guardar colchonetes e roupas de cama. Eu já tinha verificado aquele lugar quando procurei pela suposta criança. Abri e só vi a pilha de lençóis e cobertores, alguns meio revirados como se alguém tivesse mexido há pouco. Minha filha insistia. Ele entrou aí, pai, depois desceu correndo. Falou que vai aparecer de novo quando eu terminar de contar. Carla apareceu no corredor notando meu nervosismo. Sofia apontou de novo para a portinhola. Mãe, eu tô brincando com o Vicente. Ele disse que veio ver você também. Minha esposa me olhou assustada sem entender nada. Levei as duas para a sala e perguntei a Sofia como era esse menino. Ela descreveu alguém com a cabeça diferente e roupas rasgadas. Fiquei sem chão. Pensei no boneco sentado na mesa, mas fui dar uma olhada e ele não estava mais lá. Eu tinha passado na sala há pouco tempo e se ele ainda estivesse na cadeira, eu teria visto. Carla começou a perceber que havia algo muito estranho. Me encarou com um olhar de cobrança. Quem é Vicente? E o que você não me contou sobre esse boneco? Ela exigiu, assustada. Apontei para onde o boneco costumava ficar. Ele simplesmente não estava lá. Um arrepio percorreu meu corpo. Mesmo não acreditando em coisas sobrenaturais, aquilo parecia impossível. Alguém teria mudado o boneco de lugar sem que eu percebesse. Não fazia sentido. Sofia continuou correndo pela casa como se seguisse o som do sininho. A cada poucos segundos, ela parava e chamava Vicente, dizendo frases sem nexo. Não me deixa para trás. Vou te achar. Espera por mim. Nunca vi minha filha tão entretida numa brincadeira, mas aquilo não parecia normal. Depois de alguns minutos tentando acompanhá-la, notei que uma das portas secretas do chalé estava um pouco aberta. Era a do porão, que leva a um espaço onde guardamos equipamentos de pesca e ferramentas velhas. Me inclinei com a lanterna na mão, mas só vi umas caixas empilhadas. Porém, o sininho parecia ecoar bem baixinho lá dentro. Sofia, vem pra cá! Pedi, tentando não demonstrar o pavor que eu sentia. Já tá tarde, é hora de dormir. Ela me obedeceu meio contrariada. Carla a levou para o quarto e eu fiquei na sala com minha esposa. Então contei tudo o que aconteceu na semana anterior. O casal, o tal menino perdido, o boneco com o nome bordado. Assumi que estava com receio de me livrar dele sem entender melhor a situação, fosse por medo ou superstição. Para minha surpresa, Carla não me criticou, só ficou apreensiva. Seu pai já tinha me falado umas histórias estranhas sobre este chalé. Ele dizia que vocês andavam com a carabina também porque às vezes ouviam barulhos na mata. Ela comentou, com a mão trêmula. Você acha que pode ser alguma armação, gente tentando assustar a gente para entrar no chalé depois? Dei de ombros, sem ter certeza. O que mais me incomodava era Sofia estar envolvida com algo que a gente não entendia.
No dia seguinte, tentei ligar para meu contato na delegacia, mas não havia nenhuma notícia de Paulo e Helena. Os policiais não encontraram criança nenhuma. As buscas não avançaram. Naquela tarde, resolvi ver as gravações mais uma vez. Subi ao sótão, puxei o fio da lâmpada e liguei o console. Notei que na noite anterior, a câmera frontal tinha falhado em alguns momentos por causa da neblina, mas registrou uma cena estranha. Pouco depois da meia-noite, apareceu uma silhueta menor que a de um adulto na porta principal, e o holofote externo acendeu. Em seguida, a imagem distorceu, como se alguém passasse em frente à lente. Não dava para dizer se era o boneco ou uma criança, mas certamente havia alguma coisa ali. Me deu um desconforto tão grande que desliguei o sistema antes de terminar de assistir. Nas semanas seguintes, Sofia continuou mencionando o Vicente. Dizia que ele não falava, só ria e balançava um sininho para ela seguir. Várias vezes, eu entrava num cômodo e tinha a impressão de ver um vulto escapando pela porta. Era rápido, silencioso. Carla também passou a ouvir passos, principalmente perto do anoitecer. O clima ficou insustentável, então decidimos voltar para nossa casa na cidade. Aquela sensação de "tem alguma coisa estranha aqui" estava sufocando. Não vou largar tudo trancado por muito tempo, mas não posso submeter vocês a isso, expliquei, enquanto a gente guardava as malas no carro. Sofia chorou, dizendo que gostava de brincar de esconde-esconde com o amigo chamado Vicente. Aquilo me deu um aperto terrível. Ela falava que ele era legal, só meio triste. Parecia que minha filha estava se apegando a algo que não fazíamos ideia do que era. Depois disso, passei a visitar o chalé a cada 3 ou 4 dias, só para checar se estava tudo certo. De fora, nada parecia diferente, mas sempre que eu entrava sentia o ar pesado. Algumas noites em que precisei dormir lá, acordei de madrugada ouvindo o sininho tocando em algum canto do térreo. Descia as escadas com a arma na mão, apontando para todo lado, mas nunca achava nada. Em uma dessas vezes, percebi que o boneco tinha desaparecido por completo. Revirei o chalé e o galpão, mas não achei sinal dele. Em vez de me deixar aliviado, isso me deixou ainda mais inquieto. Se Helena e Paulo voltaram para buscar o boneco, como entraram sem arrombar nada? O alarme não tocou. E afinal, o que era toda essa história? O casal continuava foragido, segundo meus contatos na delegacia. Ninguém jamais me procurou para esclarecer nada. Até hoje não sei direito o que aconteceu na noite em que recebi aquela ligação tão estranha. Não faço ideia se havia mesmo uma criança ou se era algum golpe, sequestro, tráfico ou algum tipo de ritual doentio. Também não posso afirmar que o boneco fosse algo sobrenatural. Talvez minha cabeça tenha me traído, influenciada por todo o estresse. Só que em algumas madrugadas, deitado na minha casa na cidade, fecho os olhos e quase ouço o sininho tocando ao longe. É uma lembrança que me atormenta. Não importa quanto tempo passe, tenho a impressão de que Vicente ainda está lá de alguma forma. Não costumo contar essa história para ninguém, com medo de acharem que enlouqueci. Mas, no fundo, espero por um desfecho. Se um dia Helena e Paulo aparecerem de novo no chalé, quero tirar satisfações. Quem sabe assim vou ter as respostas que me perseguem. Enquanto isso, deixo a porta principal bem trancada e mantenho as câmeras ligadas. E toda vez que o telefone do chalé toca no meio da madrugada, lembro daquela voz desesperada pedindo que eu não chamasse a polícia. Parece que essa história ainda não terminou. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.